Irmãos, para nossa meditação nesta noite, convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 16. Livro de Juízes, capítulo 16. Hoje nós encerraremos duas coisas na exposição dos juízes, do livro de Juízes. Nós encerraremos a história de Sansão e com ela nós encerraremos a narrativa dos juízes. O que nós teremos após serão dois relatos, dois momentos narrados pelo autor, mostrando, terminando o livro como ele começou. Se os irmãos lembrarem, no capítulo 1 e 2, nós temos a mesma época de Israel narrada duas vezes, do ponto de vista social e do ponto de vista religioso, para mostrar como que uma coisa influenciava na outra. E o livro de Juízes termina da mesma forma, apresentando um quadro religioso e posteriormente um quadro social, mostrando como uma coisa interfere na outra, ou está envolvida na outra, encerrando assim a narrativa. Mas hoje nós encerraremos o livro, a história de Sansão, e como ele é o último juiz, nós encerraremos então a narrativa dos juízes, passando depois para a parte final do livro. Juízes, capítulo 16. Eu gostaria, irmãos, que nós nos atentássemos a três divisões no texto, e que são facilitadas para nós, principalmente quem está aí com a versão atualizada, porque a Sociedade Bíblica colocou alguns títulos e pode nos ajudar em algumas divisões importantes do texto para compreendermos. Nós temos os 3 primeiros versículos que vão contar uma história, uma pequena narrativa onde Sansão demonstra o seu poder. Nós vamos ter um longo trecho de uma história muito conhecida, que é o envolvimento de Sansão e Dalila, e nós teremos a partir do versículo 23 a narrativa da morte de Sansão. Então são 3 blocos muito importantes para nós entendermos o que o autor do livro quer nos ensinar. Juízes, capítulo 16, todo o capítulo eu farei a leitura e os irmãos me acompanhem, mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito nenhuma obra,
então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como outro homem, como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém essa casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos.
Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Estamos diante, ó Deus, da demonstração da forma maravilhosa pela qual o Senhor se revela a nós. Uma história, ó Deus, triste em muitos aspectos, por ver, ó Deus, como o pecado pode conduzir alguém que conhece ao Senhor, mas uma história, ó Deus, que demonstra a Tua graça, a Tua misericórdia e principalmente a Tua fidelidade. Nos ajude, Senhor, a entender a vontade do Senhor e a palavra do Senhor nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto, nós vimos algo que não é tão incomum assim para nós, e não é incomum na nossa própria vida, porque na nossa vida, na nossa existência, é muito comum que as coisas não terminem como elas começaram. Um casamento pode começar bom e terminar mal, ou vice-versa. O casamento pode terminar meio em conflitos, mas pode terminar bem. Uma amizade pode começar meio que forçada ou apenas formal, e pode terminar uma grande amizade, uma amizade do coração mesmo. Um emprego pode começar meio assim como a falta de opção, mas pode terminar como a descoberta da grande vocação da nossa vida. As coisas nem sempre terminam como elas começaram. Coisas começam bem e terminam mal, ou começam mal e terminam bem. Na Bíblia nós vemos isso. As coisas não terminam como começam. Os irmãos lembram de Samuel, quando foi ungir o rei que substituiria Saul? Samuel começou pensando que sabia quem era o rei. Vai ser esse aí, ó, o primeiro filho de Jessé. Olha que homem grande, bonito, vistoso. Ele saiu de lá surpreso por quem Deus tinha escolhido. Nós vimos 2 semanas atrás na escola dominical o livro de Esther. Mordecai entrou no palácio, Amã entrou no palácio do rei feliz com o seu plano para matar Mordecai, pensando, é hoje que Mordecai vai ser enforcado. Mas as coisas não saíram como ele planejou. No final das contas, quem foi enforcado foi ele mesmo. Nós vemos, meus irmãos, que na própria Bíblia as coisas acontecem assim. Elas não começam como elas terminam. Começam bem, terminam mal, ou vice-versa. Quando nós olhamos a história de Sansão, ele não termina como ele começa. Lembra do inicinho da história de Sansão? Capítulo 13, se não me engano, é isso mesmo? Capítulo 13. As promessas em relação ao nascimento de Sansão. Que promessas gloriosas. Uma mulher estéril, e Deus concede a ela a bênção de ter um filho, e Deus faz promessas a esse filho. Ele vai começar a livrar Israel, ele vai ser consagrado a Deus desde o seu nascimento até o final da sua vida. Ele será um instrumento nas mãos de Deus. E vendo o início da história de Sansão, imagina a expectativa da mãe. Imagina o coração da mãe imaginar como seria a trajetória desse filho. Mas a história de Sansão não terminou como ela começou, da maneira gloriosa, da maneira vistosa como parecia no seu início. E meus irmãos, a nossa vida com Deus pode ser assim também. A nossa vida espiritual pode ser que ela não termine como ela começou, de bom ou de ruim. Pode ser que nós começamos a vir na igreja só por vir. Pode ser que a gente começou a vir na igreja porque nascemos num lar cristão e os nossos pais nos traziam à igreja. E simplesmente isso. Vínhamos obrigados,
vínhamos até sem gostar muito, às vezes, de repente aí na adolescência, não víamos muito sentido em estar na igreja, ou talvez não nascemos num lar cristão, mas começamos a frequentar a igreja, ou por causa de um amigo, ou por causa de um namorado, ou por causa de alguma coisa que nos interessou, mas não era assim aquela ligação tão forte. Pode ser que tenha começado assim, mas pode ser que hoje nós conheçamos ao Senhor Jesus. Pode ser que para nós hoje faça todo sentido estar aqui na igreja. Pode ser que para nós hoje faça todo sentido servir ao Senhor. Começou de um jeito, mas termina de outro. Mas o contrário também pode acontecer. Pode ser, meus irmãos, que em parte, como foi com a vida de Sansão, nós tenhamos chegado à igreja por conhecimento do Evangelho. Pode ser que um dia nós tomamos conhecimento das grandes promessas do Senhor por meio de Jesus. Pode ser que um dia nós concordamos com as Escrituras e passamos a entender que somos pecadores, miseráveis, que precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E pode ser que um dia nós confiamos no Senhor Jesus para a salvação e o abraçamos pela fé. Mas pode ser que as coisas não terminaram dessa forma como começaram, sinceras, verdadeiras, transformadoras. Pode ser que nós conhecemos o Evangelho um dia, mas chegou um dia que parou de fazer sentido a nós. Pode ser que nós vínhamos à igreja e encontramos aqui o nosso lugar, mas o tempo passou e paramos de perceber a importância dela para nós. Pode ser que em alguma época nós conhecemos as Escrituras e tínhamos fome e sede da palavra de Deus, mas muitas coisas aconteceram, ouvimos tantas outras coisas e perdemos essa fome e essa sede da palavra de Deus. As coisas não terminam muitas vezes como elas começam. E se na nossa vida espiritual é assim, nós experimentamos coisas muito ruins. Se nós começamos bem com o Senhor, mas não terminamos bem, é muito ruim para nós. E pode ser, meus irmãos, que nós estejamos nesse trajeto. Pode ser que a nossa vida espiritual já tenha sido melhor. Pode ser que talvez a igreja para nós já tenha feito mais sentido do que faz hoje. Pode ser que nós antes já dávamos mais ouvidos e atenção à palavra do que fazemos hoje. Mas por que isso acontece? E como fugir disso? Como não permitir que a nossa vida termine mal, a nossa vida com o Senhor termine mal, tendo começado bem com o Evangelho? Irmãos, olhando para o capítulo 16, nós vemos que o texto começa de uma maneira e termina de outra. Eu não farei a exposição de maneira sequencial e cronológica, como o capítulo nos apresenta, mas eu gostaria de observar com os irmãos como começa, como termina, e depois meditarmos o que aconteceu para ser assim. O texto nos mostra, primeiro, uma apresentação de Sansão como um homem acima de qualquer inimigo. Veja o versículo 1 ao versículo 3. Eu não vou ler novamente esse texto todo, mas Sansão vai a Gaza, a cidade dos seus inimigos, mesmo sabendo que ele era odiado. Sansão, provavelmente confiando em si mesmo, na sua força, ele vai no meio dos seus inimigos. O texto diz que ele se envolve com uma prostituta e os homens descobrem que ele está ali e fazem uma emboscada para ele na cidade, na porta da cidade. Nós sabemos que naquele tempo, cidades muradas, portas fechadas à noite contra os inimigos. Pois Sansão, ele vai no lugar onde os inimigos estavam. Sansão não faz como outros personagens bíblicos que para fugir pulavam o muro, desciam por meio de cordas. Sansão humilha os seus inimigos, porque ele vai no lugar onde eles estavam o aguardando. O texto diz que Sansão arranca as portas, com tudo, com ferrolho, com fechadura, com tudo que estava lá. Ele toma essas portas sobre os seus ombros e ele carrega essas portas até o alto do monte. Ao fazer isso, o que Sansão está fazendo é zombando dos seus inimigos. E parece, quando lemos esse início da história,
que Sansão é mesmo um inimigo acima de qualquer poder. Quem pode derrotar esse homem? Quem pode derrotar esse homem que vai no meio dos seus inimigos e os humilha? É assim que o texto começa. Sansão humilhando os homens em Gaza. Mas como que o texto fecha? Se nós olharmos o versículo 21 até o versículo 25, Sansão está em Gaza de novo, a mesma cidade. No entanto, agora o texto é bem diferente. Sansão não está humilhando ninguém. Sansão está humilhado. Sansão está preso. Sansão está cego. Sansão está sendo motivo de zombaria entre aqueles homens. O texto diz que eles furam os olhos de Sansão e eles amarram Sansão numa pedra de moer, numa pedra de moinho. Essas pedras normalmente elas eram giradas por animais. Ou seja, eles pegam aquele homem que antes tinha tanto poder e fazem dele um animal de carga. E colocam ele cego, careca. Não que ser careca seja humilhante, tá, irmãos? Não. É por causa da força dele que estava no cabelo, tá? Não me entendam mal, não. Sem a sua fonte de força, trabalhando como um animal, colocado no templo do Deus do povo inimigo, para servir de zombaria, publicamente. Olha como as coisas mudam. Um homem que publicamente humilha os seus inimigos, agora na mesma cidade, publicamente é humilhado pelos seus inimigos. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu para que fosse tão diferente o início e o final da história de Sansão? O que aconteceu, meus irmãos, é algo que acontece também nos nossos dias. Existem pessoas que muitas vezes têm uma ligação muito forte com a fé, com a religião. São pessoas que se apresentam muito piedosas, mas de repente são outras pessoas. Existem pessoas que por muitas vezes assumem o púlpito, pregam, falam das verdades do Evangelho, mas daí a um tempo são outras pessoas. Nós encontramos, nem parece ser a mesma pessoa. Nós vemos às vezes pessoas que têm uma vida piedosa, de aparente obediência ao Senhor, de zelo por aquilo que é certo e que agrada ao Senhor, e porventura encontramos com essas mesmas pessoas depois, e são pessoas que com a sua vida e prática zombam do Senhor, aparecendo humilhadas pelo pecado, destruídas pelo pecado, cegas pelo pecado, o pecado tripudiando, fazendo delas como animais de carga. O que acontece, meus irmãos? O que acontece com essas pessoas é o mesmo que aconteceu com Sansão. E se nós não tomarmos cuidado, isso pode acontecer conosco também. Se nós não tomarmos cuidado, a mesma coisa que aconteceu com muitas pessoas que conheciam o Evangelho e hoje andam longe, pode acontecer conosco também. Mas o que aconteceu com Sansão? Agora vamos observar a grande história aqui que toma a maior parte da narrativa, que é a história de Sansão e Dalila. Essa história é muito conhecida, não só no meio evangélico, mas é uma história que na cultura popular ela se tornou também muito conhecida. Filmes e séries e novelas às vezes feitas baseadas nessa história, mas essa história às vezes ela é compreendida um pouco diferente ou de maneira superficial do que o texto ensina. O fato é que essa relação de Sansão com Dalila foi o que de fato trouxe ruína para ele, mas não por ser Dalila. Às vezes é feito, eu já ouvi, às vezes comentários jocosos dizendo assim: isso é para ver o que uma mulher pode fazer com um homem, ou diz assim: isso é onde pode chegar um homem apaixonado. Não, mas não é nada disso. O texto não trata da relação por causa do sentimento de Sansão com Dalila ou por Dalila ser mulher. O foco do texto e tudo o que acontece com Sansão
acontece porque ele abandonou ao Senhor. E é isso que o texto diz. Ele abandonou o Senhor, ele abandonou o povo do Senhor, ele abandonou a aliança com o Senhor. Ele que era consagrado ao Senhor se uniu a uma mulher pagã e que não bastasse ser pagã, vivia de acordo com os seus princípios e os seus valores. E essa, meus irmãos, é uma grande diferença às vezes do cristão, e esse é o motivo porque muitas vezes nós flertamos com o mundo, porque nós que somos o povo de Deus, muitas vezes deixamos de viver os nossos valores e os nossos princípios por causa do mundo. Mas pergunta, o mundo deixa de viver os seus valores por nossa causa? Não, não deixa. O mundo abandona a sua moral e os seus princípios por nossa causa? Não, não abandona. Às vezes fazemos amizades com pessoas que não temem ao Senhor e nós começamos a negociar os nossos valores. Negociamos o nosso palavreado são, negociamos os ambientes que frequentamos em prol das amizades, negociamos o dia do Senhor, negociamos coisas que a Bíblia nos mostra claramente que são erradas, mas negociamos em prol daqueles ao qual nos aproximamos. Mas, meus irmãos, nós somos muito inocentes, porque o ímpio não faz isso. O ímpio não deixa de falar como quer falar por causa do Evangelho. O ímpio não deixa de frequentar onde quer frequentar por causa do Evangelho. O ímpio não abandona o seu estilo de vida que ele acha certo e correto por nossa causa. Aí começa o problema. Foi isso que começou o problema de Sansão. Ele abandonou seus valores e princípios da aliança com Deus e começou a andar com uma mulher que não abandonou seus valores. Quando lemos a história de Dalila, o que ela fez? Ela estava andando de acordo com seus valores. Era aquilo que ela acreditava ser o certo. Esse estilo de vida é aquilo que para ela era o verdadeiro. E o afastamento de Deus e a proximidade com o paganismo de Sansão foi a sua ruína. Em primeiro lugar, porque quando se abandona o Senhor e se anda com o mundo, uma coisa o servo de Deus experimenta, que é a traição do mundo, a traição daqueles nos quais nós colocamos a confiança. O problema de Sansão, começando no versículo 4, mas principalmente o versículo 5, o problema de Sansão não foi amar Dalila. O problema de Sansão foi confiar em alguém que não confiava em Deus. Dalila não confiava em Deus. Dalila não era uma serva de Deus. E Sansão colocou nela a confiança. Ele colocou a sua confiança em alguém que tinha valores não fundamentados na verdade. E a traição por parte de Dalila nada mais foi do que uma vida de acordo com a sua visão de mundo. Para o ímpio, trair, mentir, cobiçar é normal, faz parte do modo de vida de quem não conhece ao Senhor. O versículo 5 nos diz que os filisteus, os príncipes, procuraram Dalila e ofereceram a ela dinheiro para que ela descobrisse como subjugar Sansão. E esses homens, eles fizeram diferente do que a mulher de Sansão. Lembra de quando Sansão casou e os homens procuraram a esposa dele para descobrir qual era o enigma? Eles oprimiram a ela. Se você não contar, nós vamos queimar você e o seu pai. Agora não. Os patrícios de Dalila, aqueles que eram do seu povo, eles tinham os mesmos princípios que ela. Então eles procuraram a ela e ofereceram muito dinheiro para que ela entregasse Sansão. Eles não coagiram, não ameaçaram, mas eles entregaram para ela algo que era melhor do que Sansão, aos olhos dela. E veja, o que eles queriam com Sansão não era simplesmente matar. O que eles queriam não era acabar com essa ameaça. O texto diz que eles queriam humilhar e subjugar Sansão. Para eles não era suficiente destruir o inimigo. Era necessário demonstrar a sua superioridade. Quando Sansão se aproxima dessa mulher, quando ele passa a conviver com ela e viver com ela, com essa mulher que tinha valores pagãos, o que ele experimenta é a traição, que se experimenta quando se coloca a confiança em quem, no mundo, que não conhece e não teme
ao Senhor. Meus irmãos, o que aconteceu com Sansão continua acontecendo, porque muitas vezes nós continuamos a confiar no mundo. Nós achamos muitas vezes que o mundo retribui o mesmo sentimento que o cristão oferece. Às vezes nós entramos numa amizade baseada, do nosso ponto de vista, na verdade, no companheirismo, no próximo do outro, e nós achamos que o mundo nos oferece a mesma coisa. Nós achamos que as pessoas que não conhecem a verdade podem nos oferecer também verdade, companheirismo e ajuda. Às vezes nós oferecemos ao mundo um conselho fundamentado no desejo de ver o bem do próximo, e às vezes nós ouvimos conselhos do mundo achando que eles nos oferecem na mesma moeda, querendo o nosso bem. Meus irmãos, nós não percebemos muitas vezes que o mundo vive baseado nos seus próprios valores e não nos valores da palavra de Deus. Só um minuto, irmãos. Nós não percebemos que o mundo tem um sistema de valores diferente dos valores cristãos. Nós não percebemos que o mundo vive de acordo com os seus patrícios, ou seja, com os seus concidadãos, e eles não vivem de acordo com os cristãos. E muitas vezes pessoas que serviam a Deus, que andavam próximos ao Senhor, andam e vivem hoje humilhados como Sansão, porque confiaram no mundo, na amizade com o mundo, e foram traídos pelo mundo no qual confiou, e hoje andam longe do Senhor. Mas, meus irmãos, o que esperar de quem não confia no Senhor? O que esperar de quem não crê na palavra? O que esperar de quem não crê, basicamente, nos mandamentos do Senhor? O que esperar de quem, ainda que entenda que os mandamentos são bons, não tem condições de cumpri-los? Meus irmãos, não é à toa que as Escrituras dizem que a amizade com o mundo se configura inimizade com Deus. Não é à toa que as Escrituras nos ensinam que é impossível amarmos ao mundo e amarmos ao Senhor. Ou servimos a um, ou servimos ao outro. Mas talvez nós pensemos o seguinte: mas se as pessoas sabem que é assim, por que ainda cair nesses laços? Irmãos, eu vivi só uma experiência simples, mas eu creio que talvez seja a experiência de mais alguns aqui. Eu vivi 17 anos na igreja até conhecer o Evangelho de maneira verdadeira, experiencial. E foi só depois disso que eu me envolvi com amizades que me afastaram do Evangelho por um tempo. Não antes, mas depois. E nós poderíamos pensar: mas será que eu não sabia que seria assim? Será que eu não sabia que era isso que aconteceria? Será que não é isso que a Bíblia diz? Meus irmãos, quando nós lemos essa história de Sansão, vocês não pensam que Sansão era meio tapado, não? Não estava na cara que Dalila estava querendo trair ele, não? Meus irmãos, sabe por que isso acontece? Porque aquilo que os inimigos de Sansão fizeram, furando seus olhos, foi um sinal daquilo que Dalila já tinha feito com o seu coração. Ele já estava cego. E é por isso que quando nós nos afastamos do Senhor e nos aproximamos do mundo, o que começa a nascer no nosso coração é tolice, é estupidez, é cegueira, porque coisas que são muito claras aos nossos olhos nós não vemos, nós não percebemos. Conselhos da palavra de Deus nós desprezamos, e foi isso que estava acontecendo com Sansão. O resultado foi Sansão se tornar cego, e o texto nos apresenta uma completa tolice de Sansão. Meus irmãos, quando nós lemos do versículo 6, uma parte maior, do versículo 6 até o versículo 25, a primeira parte do versículo,
nós vemos que Dalila começou a insistir com Sansão para que ele contasse onde estava a fonte da sua força. E várias vezes Dalila vai perguntando e exigindo que ele conte, pedindo, e Sansão não conta a verdade, mas de maneira interessante, ele começa a se aproximar da verdade. Ele começa a flertar com contar a ela a verdade. Veja que ele começa dizendo coisas que não tinham nada a ver com o seu cabelo. Se fizer um tendão, eu vou ficar fraco. Mas a cada pergunta, a cada envolvimento com Dalila, ele vai se aproximando. Porque ele vai dizer assim: se tecerem uma corda nova, aí eu vou ficar fraco. Tecer já traz uma ideia de alguma coisa. E depois ele vai dizer assim: olha, se tecer a minha trança com uma urdidura ou alguma coisa do tear. Ele vai se aproximando do cabelo, ou seja, ele vai se aproximando da fonte da sua força. E ela vai insistindo até que ele conta. Mas qual é o problema de Sansão contar para ela? O texto não mostra Deus proibindo Sansão de contar onde estava a raiz da sua força. Mas ao revelar para ela uma mulher ímpia, ele estava apresentando diante dela e deixando claro aos olhos dela o seu ponto fraco. Como e onde ela deveria atacá-lo para ele perder a força. Dalila perguntava, testava, chamava os filisteus e Sansão se livrava. Será que Sansão não percebia? Irmãos, ô Sansão, onde está a sua força? Se me amarrar com tendão, aí eu fico fraco. No outro dia está ele com tendão na cabeça. Ô Sansão, você está mentindo para mim, onde que está a sua força? Se me amarrar com corda nova, no outro dia está ele com corda nova. E homem aparecendo do nada na casa para prender ele. Se amarrar minhas tranças. Irmãos, seria cômico se não fosse trágico, porque o autor faz isso justamente para deixar claro aos nossos olhos a cegueira na qual Sansão estava. O autor escreve e descreve dessa maneira justamente para pintar diante dos nossos olhos como é a tolice na qual o pecado colocou Sansão. Sansão, por fim, revelou o seu ponto fraco. Dalila o fez dormir nos seus joelhos, ou seja, ela tirou os seus sentidos, chamou alguém que lhe rapou a cabeça, e Sansão dessa vez pensou que ainda estava forte. Mas o texto diz, de uma maneira muito interessante, o texto não diz que agora ele estava fraco. O texto não diz que ele estava sem cabelo. O texto diz: o Senhor já tinha se retirado dele. Ele abandonou o Senhor, e o resultado foi o Senhor o abandonar também. O seu envolvimento com a impiedade foi tamanha, e o seu rompimento com a aliança do Senhor foi tamanha, que o Senhor se retirou dele. Veja, o Senhor se retirar aqui é como naquelas ações do Espírito no Antigo Testamento, uma capacitação especial para algo que agora o Senhor retira essa capacitação. Irmãos, como as pessoas não percebem a diferença da igreja e do mundo? Como as pessoas não percebem a diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve? Como nós não percebemos a diferença entre caminhar com pessoas que têm a mesma fé que nós e caminhar com pessoas que vivem totalmente diferente? Como nós não percebemos que muitas vezes a amizade com o mundo nos afasta do Senhor? Como isso acontece? Porque quando nós nos distanciamos da palavra do Senhor, e quando nós nos distanciamos do povo de Deus, e quando nós nos distanciamos da aliança que temos com o Senhor, nós nos tornamos pessoas tolas, nós nos tornamos pessoas estúpidas, nós nos tornamos pessoas cegas para a realidade diante dos nossos olhos. A falta de temor a Deus não é mais percebida. Os conselhos pecaminosos parecem coisas boas. O estilo de vida dissonante da palavra de Deus não é mais alvo de críticas. E o resultado é uma vida à mercê dos poderes deste mundo.
Não se percebe mais amizades que levam para longe do povo de Deus. Não se percebe mais a moral do trabalho sendo levada para dentro de casa. Não se percebe mais o amor à igreja sendo transformada em hostilidade. Não se percebe mais os cristãos defendendo coisas hostis a Deus e caminhando junto com o mundo. Porque nós vamos nos afastando da palavra de Deus, da verdade de Deus, e vamos nos tornando cegos, e vamos nos tornando tolos, e o final não é outro: prisão, derrota e surpresa ao perceber que Deus está longe. Quantos, meus irmãos, quando caem em si, já percebem que estão longe do Evangelho? Quantos que vão caminhando e vão caminhando com o mundo, e quando acordam para a vida, já estão praticamente mortos? Esse é o resultado de afastar do Senhor. Meus irmãos, como que pôde acontecer tudo isso com Sansão? Como ele começou em Gaza, naquela cidade, de maneira tão gloriosa, e como ele terminou naquela mesma cidade tão mal? Aquele que começou carregando portões da cidade, terminou rolando uma pedra de moinho. Ele foi traído por aquela em quem ele depositou a confiança, e ele foi tolo por não perceber que o pecado estava o levando para longe do Senhor. Como pode um cristão se afundar no pecado? Nós somos traídos quando nós colocamos a nossa confiança no mundo. É isso que acontece, irmãos. Nós somos traídos. Pessoas ou ambientes ou um estilo de vida que nós achamos que vai fazer bem para nós, nos afastam do Senhor. E essas coisas nos fazem cegos para perceber que o mundo não está querendo o nosso bem. O mundo está querendo a nossa destruição, nos afastar do Senhor. Mas meus irmãos, isso não é o final da história. Sansão produziu todo tipo de desgraça que ele podia. Ele fez tudo de pior que ele poderia fazer com os seus próprios pés. Mas isso não foi o final da história. Os irmãos lembram que no primeiro capítulo sobre a história de Sansão, eu disse que o personagem principal não era Sansão, mas era Deus? É por isso que a história não terminou assim. Porque o personagem principal não era Sansão, mas era Deus. E foi Deus que escolheu Sansão. E foi Deus que enviou Sansão sobrenaturalmente a esse mundo. E foi Deus que deu e determinou a Sansão qual seria a missão dele. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, apesar dos pecados de Sansão. Nós vimos hoje pela manhã, falamos um pouco sobre isso, a relação da soberania de Deus com a nossa responsabilidade. Sansão foi 100% responsável por tudo que ele fez de errado, mas Deus estava 100% cuidando de todas as coisas. Não foi o final da história. Sansão não terminaria assim, não por causa dele, mas por causa do Senhor. E é por isso que a derrota de Sansão foi transformada em vitória. A derrota de Sansão, a aparente derrota dele, foi transformada em vitória. Sansão, no final da sua vida, meus irmãos, ele fez algo que nós não vemos ele fazer hora nenhuma da sua vida. O texto nos diz que Sansão clamou ao Senhor. Sansão orou a Deus. E veja o que Sansão diz, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ou em outra tradução diz, apenas nem que seja pelos meus olhos. Peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Foi a oração que ele fez.
ele não reivindicou nada ao Senhor. Ele reconheceu diante do Senhor que ele estava num estágio merecido. Ele só pediu para que o Senhor lembrasse dele. E o que Deus fez? Deus atendeu o clamor de Sansão. Deus atendeu a sua oração. E o que Sansão fez? O texto nos diz que Sansão pediu ao moço que estava o segurando para que colocasse ele escorado nas colunas que sustentavam aquele prédio. O prédio estava com todas as autoridades dos filisteus de Gaza. Aquele prédio estava lotado. Irmãos, se esse prédio é grande e se cair já vai fazer um estrago grande entre nós, imagina um prédio onde estivesse 3.000 pessoas. É um ginásio, né? Que cabe esse tanto de gente. As principais pessoas, as autoridades, todo mundo lá. E o jovem que estava conduzindo Sansão colocou ele encostado na coluna que sustentava o templo. Parece que Sansão não era o único tolo da história, né? Porque pegar um homem que era conhecido pela sua grande força e colocá-lo escorado na coluna que sustentava o templo, só pode ser uma tolice ainda maior. E parece que é justamente isso que o texto quer mostrar. Que os ímpios são tolos. Eles não percebem. Eles não percebem a ação de Deus. Isso, irmãos, não é, eu digo não no sentido de ofensa, mas no sentido de não ter olhos para ver o que Deus faz. Não ter olhos para perceber a ação divina na história. Não ter olhos para perceber as coisas como acontecem diante dos nossos olhos. Eu trabalhei com um rapaz que se autodenominava ateu. Eu acho que eu já até contei essa experiência aqui na igreja. Ficamos amigos e um dia ele precisava de uma tarefa muito simples: encontrar um homem de férias no centro de Belo Horizonte. Ele precisava de uma assinatura naquele dia, mas a pessoa que precisava assinar estava de férias e ninguém sabia onde ele morava. E ele estava angustiado, e antes de nós sairmos de manhã para fazer um serviço, eu falei com ele assim: vamos orar. Você não acredita em Deus não, mas eu acredito. Então feche seu olho aí que eu vou orar. E nós oramos, eu orei, e eu pedi a Deus para que, por misericórdia, resolvesse o problema dele. Irmãos, nós saímos para fazer um serviço, voltamos, precisamos sair antes do almoço para levar o nosso chefe em uma outra unidade, e no centro de Belo Horizonte, ele encontrou aquele homem andando pela rua, um sargento da polícia militar. Ele estacionou a viatura correndo, foi lá, conversou com ele, resolveu o que ele precisava. Quando nós voltamos para o batalhão, quando ele foi sair do carro, eu segurei no braço dele e falei: e aí? O que você me diz? Deus faz as coisas e atende a nossa oração, ou não faz? Mas não há condições no incrédulo de confessar. O incrédulo não tem condições de confessar quem Deus é, porque não tem condições de crer em quem Deus é. Por isso não tem condições de crer naquilo que Deus faz. E tudo se torna uma desculpa para negar a Deus. Meus irmãos, as pessoas não creem em Deus não é porque não tem sinais da sua existência, é porque o coração está endurecido. Por isso aquele homem colocou Sansão do lado de uma pilastra que sustentava a casa, porque ele também era tolo, porque ele não conhecia o Senhor. O texto diz que Sansão forçou as colunas, derrubou todo o templo, e o texto diz que ele matou todas as pessoas que estavam naquele lugar e livrou a Israel. O resultado foi: Sansão morreu, mas ele cumpriu o propósito do Senhor. Não foi o que Deus disse? Não foi o que Deus disse no capítulo 13? Ele começará a livrar os filhos de Israel. Não foi o que Deus disse no capítulo 13? Ele será nazireu todos os seus dias. Depois ele repetiu: ele será nazireu até o dia da sua morte. Sansão nasceu com um prazo de validade. Sansão nasceu com uma função estabelecida, e ele só morreu
depois que ele fez tudo o que Deus queria que ele fizesse. Porque o personagem da história não era Sansão, mas Deus. Meus irmãos, o afastamento da verdade da comunhão com Deus é possível que aconteça. Grandes homens de Deus se afastaram das Escrituras. Davi perdeu a feição de homem segundo o coração de Deus. Pedro quis voltar a pescar, mesmo depois de Jesus ressurreto, ele quis voltar à vida que ele tinha antes. Houveram reis em Israel que, mesmo conhecendo a verdade, se afastaram. Mas, meus irmãos, nunca se deve esquecer que o personagem principal da história é Deus. E há a responsabilidade dos homens, sim, em suas ações pecaminosas, mas há a providência de Deus em todas as coisas. Nós podemos, meus irmãos, ser traídos pelo mundo, sim. Nós podemos, sim, agir de maneira tola e acreditar no mundo e nos afastarmos do Senhor. Mas, meus irmãos, nunca essas coisas vão anular o propósito do Senhor. Nunca essas coisas vão anular a vontade e o caminho do Senhor na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para que o pecado seja abundante na nossa vida, para que a graça de Deus seja superabundante. No final das contas, a derrota humana diante do pecado é sempre a vitória de Deus em se revelar glorioso, em se revelar misericordioso. Foi assim com a entrada do pecado no mundo, mas Cristo venceu o pecado. Foi assim com a entrada da morte por causa do pecado, mas Cristo venceu a morte. Quando as coisas parecem que estão acabando, Deus mostra que Ele está no controle de todas as coisas e que tudo tem o seu propósito. É muito triste, meus irmãos, quando nós vemos pessoas que iam bem na caminhada da fé se afastarem da verdade. É muito triste quando nós vemos isso acontecer conosco, porque é bem possível que nós olhemos o nosso coração hoje e reconheçamos que já estivemos melhor com o Senhor do que estamos hoje. Mas, meus irmãos, nós, em vez de fazermos uma aliança com o mundo, em vez de olhar com os olhos do mundo, nós devemos confiar no Senhor e fazer como Sansão fez, clamar a Deus e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Porque ao fazer isso de maneira sincera, nós temos quem vem ao nosso socorro, nós temos quem vem à nossa libertação, e melhor, nós não precisamos morrer por isso, como foi com Sansão, porque alguém morreu por nós, para que nós fôssemos livres. Nós temos essa vitória sobre o pecado, mesmo que ele nos leve para longe do Senhor. Nós temos essa vitória por meio de Jesus, porque nós temos que crer em Jesus e enxergar em Cristo alguém muito semelhante, mas também alguém muito diferente de Sansão. Jesus foi semelhante a Sansão. Ele veio a este mundo de uma forma miraculosa e pelo poder de Deus. Ele foi semelhante a Sansão porque ele veio a esse mundo com um propósito muito bem definido. Ele é semelhante a Sansão porque ele veio a esse mundo com seus dias contados. Mas ele é diferente de Sansão, porque ele não desprezou o fato de ser consagrado a Deus para servi-lo. Ele é diferente de Sansão porque ele não fez aliança com esse mundo, desprezando a aliança com Deus. Jesus é diferente de Sansão porque ele não começou a libertar o povo de Deus, ele começou e terminou. Ele é semelhante a Sansão porque para matar os inimigos ele morreu também. Mas ele é diferente porque ele não permaneceu morto, mas ele ressurgiu dos mortos. E se esse que morreu para nos libertar, mas saiu da morte, nos libertar, então, e só então, nós seremos verdadeiramente livres. Irmãos, é muito comum na nossa vida que a nossa vida espiritual termine de uma maneira diferente como ela começou.
Se ela começou mal e ruim e fraca e está melhor, graças a Deus por isso. Mas pode ser que nós hoje estamos muito distantes do Senhor, mesmo assentados aqui nesses bancos, num domingo, ouvindo a palavra de Deus. Pode ser que o nosso coração esteja longe daqui. Pode ser que a nossa mente esteja longe daqui. Pode ser que as nossas expectativas de vida estejam longe daqui. Pode ser que as nossas intenções para a nossa vida estejam longe daqui. Não façamos isso. Não vivamos em aliança com o mundo. Nós vamos ser traídos. O mundo não vive como nós vivemos. Nós vamos ser traídos. Nós vamos ficar cegos, agindo como tolos. Mas, meus irmãos, vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor para que se lembre de nós. Vamos clamar ao Senhor para que, só mais uma vez, tenha misericórdia de nós e nos resgate do pecado e nos dê uma nova vida em Cristo, porque o personagem principal da nossa vida não somos nós mesmos, mas é o Senhor e é aquilo que Ele faz na nossa vida, por graça e misericórdia. Amém, irmãos?